Vamos fazer a oração? Depois da oração, um cântico. Senhor, nós damos graça por estarmos reunidos aqui em tua presença, com o nosso coração aberto a fim de aprender um pouquinho mais sobre a Santíssima Palavra. Nós nos reunimos neste culto chamado culto de oração e doutrina para poder buscar a tua face, a tua presença, buscar o conhecimento, que nós possamos nesta noite, Senhor, aprender a viver de acordo com a tua palavra. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que aqui se encontram. Muito obrigado pela tua unção sobre as nossas vidas, meu Senhor. Muito obrigado pela oportunidade deste dia maravilhoso, Senhor, deste meio de semana abençoado que nós estamos tendo, Pai. Senhor, abençoa os filhos que já estão aqui e aqueles que estão por vir. Que nós possamos nos reunir, glorificar, exaltar, e tudo que for feito aqui seja feito para a glória do teu nome. Espírito Santo, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos fazer um cântico em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem quer vir no Rominho? Quem quer? Marinho? Cumprimenta a igreja no Pai do Senhor. Amém. Vamos louvar o hino 93. Amém. Glórias a Deus, graças a Deus, né, por este retorno, escola de doutrina, né, culto de doutrina, na verdade, né, já com a escola dominical, culto de doutrina maravilhoso. Nós nos reunimos para aprender sobre a palavra do Senhor. Veja bem, nós vamos dar início hoje à introdução do livro de Timóteo, primeiro a Timóteo. É importante que os irmãos tragam também bastante caderno, muito bom. Eu vou disponibilizar também lá no grupo o slide, tá? Depois eu vou disponibilizar o slide lá, para que vocês possam pegar o conteúdo também. Mas as anotações particulares aqui, que Deus vai falando, os insights que Deus vai dando para vocês, é bom vocês irem anotando aí mesmo, tá? Eu tenho certeza que Deus vai falando conosco. Outro ponto que eu gostaria de frisar, que nós estamos trabalhando a carta de Timóteo, depois de trabalhar a carta de Corinto, são duas epístolas paulinas e que falam a respeito de organização da igreja. A carta de Corinto, a gente viu toda aquela parte, né, de Paulo lutando, pelejando a respeito de organizar a igreja, de orientar os irmãos, de sanar os problemas da igreja na primeira e segunda carta aos Coríntios. E agora a carta a Timóteo é uma carta pastoral, é uma epístola pastoral, a qual Paulo ele está dando alguns conselhos para Timóteo a respeito também da igreja, da organização da igreja. Então nós vamos aprender muito com isso. Como aqui a maioria das pessoas que estão aqui hoje são pessoas que estão ou sendo preparadas para a liderança, ou estão na liderança, ou preparadas para diaconato, ou estão no diaconato, pessoas que estão sendo preparadas para o ministério, né, presbitério, ou já estão. Então, nós vamos, é muito interessante que nós podemos olhar este ensinamento de 1 e 2 Timóteo em duas perspectivas. A primeira, na perspectiva da igreja. Então, você como membro, então nós vamos estudar e você vai se olhar como membro. Mas todos que estão aqui, eu também peço que se olhem como os líderes da igreja. Então, quando Paulo está falando para Timóteo, e Timóteo é um líder, se põe no lugar de Timóteo como se você fosse o líder. Então, o líder do seu departamento, o líder daquilo que você faz,
Beleza? Vamos fazer esse exercício? O que vai acontecer também? No decorrer do livro de Timóteo, por exemplo, pode ser que a gente estude o capítulo 1 e depois, na outra quarta-feira, a gente não estude o 2. A gente faça uma aplicação do 1 para nós. Então a gente vai fazer, por exemplo, qual é o assunto que foi tratado no capítulo 1? Vamos supor que seja a organização da igreja. Aí na próxima quarta-feira, a gente vai trazer para a nossa realidade o capítulo 1 e vamos fazer a nossa organização interna. Como eu falei, esse ano vai ser um ano de formação, de preparação e de arranjo. Então a gente pode sim trabalhar algumas características e não necessariamente continuar o capítulo 2. Ali na outra a gente vê o capítulo 2, depois a gente pode fazer uma aplicação do capítulo 2 e assim sucessivamente. E pode ser que a gente faça 1, 2, 3, dá uma pausa, faz alguma coisa interna, depois o 5 e depois o 6, não tem problema, tá bom? Só para vocês entenderem a dinâmica, que não vai ser, com certeza não será corrido, do 1 ao 6. A gente vai ter algum intervalo aí para falar coisas internas, tá bom? Então vamos lá. Hoje o objetivo é dar a introdução a 1 Timóteo, tá? Então hoje praticamente nós vamos entrar no capítulo 1, tá? Nós vamos para a parte introdutória. Observação: quem tem Bíblia aí de estudo ou quem tem Bíblia com referências, com algumas dinâmicas, quando você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, a folha antes dela vai ter algumas informações. Essas informações também vão estar aqui no slide. Só que vai ter algumas informações a mais, algumas informações a menos. Eu não peguei essas informações dali, tá? Eu fiz um outro estudo e eu não peguei as informações dali. Mas caso você queira acompanhar com mais detalhe, tem aí na sua Bíblia, quem tem Bíblia de estudo, quem tem Bíblia com concordância, certamente vai ter, antes de Timóteo, vai ter aí uma folha com algumas descrições do assunto central, o tema da carta, o propósito da carta, a data, a autoria, algumas Bíblias têm. Só por desencargo de consciência, quem tem a Bíblia que tem isso aí? Que tem essa introdução? Tem bastante gente que também não tem, né? Mas, se você, como nós falamos, se vocês quiserem adquirir outras Bíblias, é muito importante, tá? Eu tenho ali uma Bíblia que está passando aqui, a Bíblia de Estudo Pentecostal, eu tenho uma outra Bíblia aqui, que é a Bíblia do Obreiro Aprovado. Todas essas Bíblias têm essa descrição, tá? É bastante importante, bastante importante. Então vamos lá. Por que estudar este livro? Em 1 Timóteo, o apóstolo